Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos a mais nova temporada do podcast Pra que isso, professor? O seu podcast de história. Muito bem, sejam bem-vindos à terceira temporada desse nosso podcast, que esse ano vai estar repleto de novidades. Teremos entrevistas, teremos muitas coisas diferentes, então fique aí, aguarde e confie. Mas o que não muda é que sempre teremos um podcast divertido e sempre trazendo informações para enriquecer o seu conhecimento. Um dos mais cruéis ditadores que o mundo conheceu. É assim que os livros de história mencionam Idi Amin Dada, o terceiro presidente de Uganda que esteve no poder de janeiro de 1971 até abril de 1979. Mas qual foi a justificativa para que esse personagem tivesse um título tão pesado junto a si? É o que vamos descobrir hoje com esse perfil falado. Então, para que a gente possa entender, eu vou chamar o Recapitula. A República de Uganda é um país que fica ao leste da África, fazendo fronteira com países como Quênia, Sudão do Sul, Congo e Ruanda. Ao longo do período expansionista europeu, esse país foi colonizado pelos britânicos e apenas conseguiu a sua independência em 1962, sendo assim cerca de 160 anos sendo explorado pelo Reino Unido. Após a independência, haviam desentendimentos entre os que queriam que o Estado fosse centralizado como um país e outros que queriam uma política organizada em pequenos reinos que existiam dentro do território de Uganda. Esses conflitos se arrastaram durante um período. Em 1966, o primeiro-ministro Apollo Milton Obote suspendeu a Constituição. Ele assumiu os poderes e destituiu o presidente e o vice. E no ano seguinte, Uganda se tornou uma república e extinguiu os reinos que existiam dentro de seu país. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! Idi Amin, muitos anos antes, juntou-se ao exército colonial britânico e assim foi ascendendo dentro da instituição até se tornar tenente. No período que Uganda obteve a sua independência, Amin foi alçado a status de general e comandante do exército. Em 1971, Milton Obote idealizava deter Amin por desvio de capital do exército e, com um movimento ousado, aplicou um golpe de Estado e se declarou presidente. Assim que Amin assumiu a presidência, ele rompeu ligações com Israel e com o Reino Unido e aliou-se a países como Líbia, Zaire, União Soviética e Alemanha Oriental. E o que esses países têm em comum? Ou são governados por ditadores ou fazem parte do bloco socialista da Guerra Fria. O golpe aconteceu numa oportunidade em que o presidente Obote estava em uma viagem para se reunir com alguns líderes, e Idi Amin e seus fiéis seguidores fecharam o aeroporto internacional de Uganda, cercaram rodovias e também fizeram cerco à casa de Obote. Em uma transmissão de rádio, Idi Amin relatou ao povo que o governo era corrupto e que a partir dali se formaria um governo militar temporário. Mas não foi muito bem o que aconteceu. Obote conseguiu asilo político na Tanzânia e cerca de 20 mil pessoas conseguiram fugir do regime imposto por Idi Amin. Ainda em 72, alguns grupos ousaram, através de uma guerrilha, um golpe de Estado para depor o líder Amin. Entretanto, foram derrotados. O regime de Amin matou cerca de 300 mil pessoas durante o seu governo. Entre elas, pessoas de grupos étnicos diferentes, estudantes, religiosos, jornalistas, estrangeiros e até mesmo pessoas que foram mortas de formas aleatórias, sendo que seus cadáveres eram despejados com regularidade no rio Nilo. Além disso, aconteceu a expulsão de cerca de 50 mil ugandenses descendentes de indianos ou asiáticos. Amin
tomou suas propriedades e empresas e afirmava que Deus havia dito a ele que deveria tornar Uganda um país de homens negros. O próprio tirano não tinha muito filtro ao falar, criou diversos problemas e chegou até inclusive exaltar a atitude de Hitler em exterminar judeus. Com a expulsão de indianos ou descendentes que viviam em Uganda, fez com que a Índia cortasse relações com Uganda e mais tarde Idi Amin nacionalizou as empresas de origem britânica. Entretanto, elas eram muito mal operadas e começaram a falir. O seu relacionamento com a Líbia de Gaddafi tornou-se mais firme, e logo a Líbia ajudava economicamente Uganda, e também a União Soviética foi uma das maiores fornecedoras de armas para o país. Em 1977, Mustafa Adrizi foi selecionado pelo próprio Idi Amin como vice-presidente, e isso ocasionou um certo racha dentro do exército entre os leais a Amin e os leais a Adrizi. O número de apoiadores de Amin diminuía sempre, até que em 1978 um episódio faria as coisas seguirem um novo rumo. Adrizi sofreu um acidente de automóvel, onde muitos consideraram que foi uma tentativa de assassinato. Então, Adrizi buscou tratamento no Egito, e Amin o depôs do cargo, e o Estado agora era ele, sendo que ele estava detendo todo o poder, e isso ocasionou uma revolta nos seguidores de Adrizi. Ainda assim, em 1978, insurgentes se juntaram e os soldados de Uganda foram enfrentá-los. Porém, uma parte fugiu para a Tanzânia e outros já não queriam mais obedecer às ordens e os desmandos de Amin. Para piorar a situação, o presidente da Tanzânia mandou reforços que se uniram a esses rebeldes, pois Uganda tentou anexar uma parte da Tanzânia a seu território. Dessa forma, a tropa da Tanzânia fez uma ofensiva contra as forças de Uganda. Os que ainda seguiam ligados a Amin, mesmo sendo reforçados por partes do exército da Líbia, foram derrotados. Assim, as tropas de Uganda não conseguiram conter o ataque. Com várias derrotas, o comando do exército tentava persuadir a renúncia de Amin, mas ele disse certa vez: "Se vocês não querem lutar, eu lutarei sozinho." Enquanto as tropas da Tanzânia e os rebeldes tomavam a capital de Uganda, ele foi forçado a escapar e conseguiu asilo na Líbia. Inclusive, ele passou por vários países e ainda em 1989 estava se mobilizando com uma força rebelde para reaver o poder em Uganda, que nesse período estava com uma nova guerra civil. Mas essa tentativa de Amin não evoluiu. Além disso, no exílio esteve por Zaire, Arábia Saudita e Senegal. Uma outra marca desse ditador é que ele se auto-homenageava, concedendo títulos a ele mesmo, como por exemplo, quando o Reino Unido rompeu as relações com Uganda, Amin disse que havia vencido os britânicos e se deu o título de conquistador do Império Britânico. E além disso, ele afirmava ser o não coroado rei da Escócia, fora a fama de colecionar as cabeças de seus desafetos e também de cometer canibalismo. Esse último fato jamais foi devidamente confirmado. Acometido de uma doença crônica renal em 2003, foi anunciado que Idi Amin Dada estava em coma e muito próximo da morte. A sua esposa ainda pediu ao presidente de Uganda para que Amin terminasse seus últimos dias em seu país. Porém, isso lhe foi negado, pois o presidente disse que ele teria que responder por seus pecados no momento em que fosse trazido de volta. A família resolveu não estender a sua vida e desligou os aparelhos. Logo, Idi Amin Dada faleceu em 16 de agosto de 2003. E em 2007, parte da sua história foi retratada no ótimo filme O Último Rei da Escócia, que acabou obtendo o Oscar daquele ano. Então vejam vocês, né? Assim como diversos ditadores, eles começam acumulando poder, acumulando várias funções e meio que enlouquecendo, porque ficam conspirando
na cabeça deles mesmo que alguém vai tomar o poder, que vai matar e essas coisas. O regime de Idi Amin matou cerca de 300 mil pessoas e, como o próprio texto diz, de formas aleatórias. Às vezes eram estudantes, religiosos e essas pessoas eram mortas de formas cruéis. Também tem o relato que na sede da presidência, dentro dos freezers, eram encontradas as cabeças das pessoas que eram contra o regime dele. E também tem a história do canibalismo, que foi uma coisa que nunca foi comprovada. Mas só esse fato já faz a gente pensar na loucura da cabeça do Idi Amin, ou seja, era uma figura grotesca. Ele era retratado sempre na imprensa internacional como um cara bonachão, como um cara engraçado, mas quem vivia em Uganda sabia das maldades e perversidades daquele comandante. Como eu disse para vocês também, em 2007 foi feito o filme O Último Rei da Escócia, que conta uma certa parte da história de vida desse ditador. Então, quem quiser assistir, eu recomendo muito, vale muito a pena. E aí, você conhecia essa história? Não conhecia? Então, quem quiser trocar uma ideia sobre esse assunto ou outros mais, é só mandar e-mail para souzawilliam1983@gmail.com. Lembrando também que estamos recebendo mensagens de voz. Caso você queira mandar, é o mesmo procedimento. Recebemos mensagem de voz referente ao último episódio da temporada passada, quando eu e Rodrigo de Mello, muito obrigado Rodrigo, falamos sobre o livro Persépolis. Eu vou colocar aqui para vocês e aí vocês podem fazer o mesmo também. As melhores mensagens eu vou colocar aqui no nosso podcast, tudo bem? Ô Will, deixa eu te falar uma fita daí da Revolução Iraniana. O pai do meu namorado, ele participou, tá ligado? Meu namorado nasceu lá no Irã. Só que, se liga, o pai do meu namorado fazia parte da equipe comunista. Eles tinham fábricas onde eles botavam as mulheres para trabalhar, para converter todo mundo no comunismo, essa fita. E aí ele contou que teve uma época que eles se juntaram com o pessoal do Islã, uma fita dessa para derrubar o governo na época. Aí depois o Islã que tomou conta e aí traiu os comunistas, expulsando os malucos. Aí foi nessa que o pai do Farhad, que era comunista, teve que sair vazado do Irã. Deixaram ele preso 3 anos, bicho. 3 anos. Então, é isso. Aí o Farhad, com 3 meses de idade, teve que sair fugido pra Alemanha. Senão eles iam matar os comunistas também. Tô falando por cima, não conheço nada, não sei de nada, mas queria compartilhar. Aí nessa, foi uma renca de iraniano, de persa comunista lá pra Alemanha. O Farhad cresceu numa comunidade lá da Alemanha. Eles tinham até escolinha onde eles iam uma vez por semana para aprender a falar farsi, para lembrar da cultura, mas não pôde voltar. Farhad nunca conheceu o Irã, não pôde mais voltar. E a mãe dele vai uma vez ou outra, assim, só para visitar a mãe dela, mas não mora mais não. Não mora mais não. É isso, eles tiveram que mudar de nome, teve que mudar o primeiro nome e o sobrenome dele eles cortaram no meio, mas é isso, Will. Se você achar que vai incrementar no seu podcast, pode ficar à vontade. A gente tá aqui para somar, manda ver. Eu que tenho que agradecer, porque é muito difícil ouvir falar sobre esse assunto, viu, Will? É assim, é uma vez na vida assim, que alguém comenta sobre isso, e eu adoro. Eu adoro, porque eu também não sabia, eu tomei conhecimento porque o meu namorado me contou, e agora eu vi a chamada do podcast, eu adorei, achei incrível. Sim, pode compartilhar se você quiser, pode ficar à vontade. Eu gostaria então de agradecer a Nathalie e Inês pelo depoimento e você pode fazer o mesmo, tudo bem? Bom, galera, eu acho que me alonguei demais. Para esse primeiro episódio da temporada foi um assunto super excelente de ter falado com vocês. Então eu espero vocês. Até a próxima. Muito obrigado e que esse ano de 2022 seja um ano de muito conhecimento a todos nós, tudo bem? Um grande abraço. Até logo. Tchau, tchau. Falou. Bye, bye. Valeu.